Olá, eu sou Eduardo Félix, professor e diretor do Instituto Teológico Cronos, e esse é o nosso primeiro vídeo da série de 21 vídeos sobre os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. Então, como no primeiro vídeo, o primeiro selo do Apocalipse é a aparição do cavalo branco. Apocalipse capítulo 6, versículo 1 e 2 na tela. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, ou seja, o primeiro selo, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Versículo 2. E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. O cavalo branco, ele é o símbolo da paz. Ou seja, a aparição desse cavalo branco de Apocalipse 6 é para trazer a paz sobre a terra. No entanto, ele é falso. Ele é uma cópia do verdadeiro cavalo branco, ou cavaleiro, que vem no cavalo branco, que é Cristo. Vamos para o texto e ver o verdadeiro. Apocalipse 19, versículo de número 11. Diz assim: E vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. O próprio versículo já diz que esse aqui, ele é fiel e verdadeiro. O outro é falso. Por quê? Esse corresponde à aparição do anticristo, que vai ser aceito por Israel e por muitas nações como o Messias. O interessante é que o próprio Jesus, quando estava na terra de Israel, disse isso. Vamos ver o texto de João capítulo 5, versículo de número 43, que o próprio Jesus falando, eu vim em nome do meu Pai e vocês não me aceitaram. Se outro vier em seu próprio nome, a este aceitarei. Era uma profecia de Jesus Cristo falando que quando vir o anticristo, Israel e outras nações vão aceitá-lo como o Messias. E ele trará uma falsa paz. Olha que interessante. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, nos mostra, de acordo com a grande tribulação, que ele vai trazer um período de 3 anos e meio de muita paz. Olha só. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Durante 3 anos e meio haverá paz. No entanto, são 7 anos da grande tribulação. 3 anos e meio essa paz será desfeita. Como diz o texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. E por que a paz vai ser quebrada? Olha só. O qual se opõe e levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ele vai se intitular Deus, ele vai falar, eu sou o próprio Deus. É aí que Israel quebra essa aliança com ele, e aí vem um grande caos. Interessante, muitos serão enganados pela aparição desse primeiro cavalo branco, que é totalmente diferente do outro. Vamos a algumas características que o diferem. Vamos voltar para o Apocalipse capítulo 6, versículo de número 2. Olha só que interessante. O texto diz assim, olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Vamos nas minúcias do texto. Esse aqui tem um arco. Agora vamos para Apocalipse capítulo 19, versículo 15, para ver as minúcias e características do outro cavaleiro, do outro cavalo branco. E da sua boca saía uma aguda espada. Enquanto esse aqui tem arco, esse aqui tem espada. Porque esse é o verdadeiro Cristo, enquanto esse é o anticristo. Vou te mostrar agora o porquê das diferenças das armas. Hebreus capítulo 4, versículo de número 12, vai nos mostrar aqui, ó. Hebreus capítulo 4, versículo de número 12. Quem usa a espada é o próprio Cristo. Porque essa espada você viu em Apocalipse 19, 15, que sai de dentro dele. Olha só, porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes e penetra na divisão da alma e do espírito. Você conhece o versículo. É o próprio Cristo. A arma de luta de Cristo é a espada. E a espada é uma arma que não pode ter uma guerra de longe. É no tete a tete. É um contra o outro. Porque o nosso Cristo, ele é especialista em batalha. Agora vamos para a arma do anticristo. Efésios capítulo 6, versículo 16. Olha só que interessante. Tomando sobretudo o escudo da fé. Isso é uma arma que Deus deu à igreja, de arma de proteção, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, que é lançado com um arco. Veja, na antiguidade em Israel, os soldados menos valentes, ou que tinham menos maestria na batalha com espada, eles ficavam nos montes lançando flechas com arco. É uma arma para covarde.
O anticristo é um covarde. Ele vem na eficácia de Satanás. É o mesmo estilo de Satanás. O que eu acho interessante, voltando para Apocalipse capítulo 6, versículo de número 2, nós vemos mais uma diferença entre os dois, que é muito interessante. Olha só. E olhei, e eis que o cavalo branco, que estava sentado sobre ele, tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa. Veja, foi dado uma coroa, que é um tempo de vitória que ele vai ter. É uma vitória temporária. Temporária. Como que eu provo isso para você dentro da Bíblia? Apocalipse capítulo 13, versículo de número 1. Olha que interessante o que o texto diz. E vi subir do mar uma besta, que é o anticristo, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Nós vamos falar sobre isso em outro vídeo. E 10 diademas, guardem isso, 10 diademas. Essas 10 diademas no original significa 10 coroas ou 10 vitórias, que ele vai ter sobre os 10 blocos de nações. Durante 3 anos e meio, esse homem terá êxito. 10 diademas. Agora o que eu acho interessante e mais lindo, vejamos Apocalipse capítulo 19, versículo 12, para ver quantas são as vitórias do verdadeiro Messias. E os seus olhos eram como chama de fogo, e na sua cabeça havia muitos diademas. Olha que interessante. Quando a Bíblia fala muitos diademas, ela está dizendo, não tem como contar as vitórias dele. Entre essas diademas está a vitória de Daniel na cova dos leões, a vitória dos 10 mancebos na fornalha, a vitória de Davi sobre Golias, dezenas, centenas, milhares de vitórias que o nosso Jesus teve e ainda terá. O interessante é essa diferença que você precisa aprender. Em Apocalipse 6:2 não fala da roupa desse cavaleiro, mas olha só, Apocalipse 19:13 vai falar da roupa do nosso Jesus. Apocalipse 19:13. Olha que interessante. E ele estava vestido de uma veste salpicada de sangue. É a roupa da cruz. Quando ele cumpriu Gênesis 3:15, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. E na cruz, quando ele pisou na cabeça da serpente, o seu sangue sujou toda a sua roupa. É por isso que ele tem a veste salpicada de sangue. Essa é a grande diferença. Esse é um falso Messias. Ou seja, você aprendeu nesse primeiro vídeo, a abertura do primeiro selo é a aparição e manifestação do anticristo. Que Deus em Cristo te abençoe. Esse foi o primeiro vídeo da série de 21 vídeos sobre 7 selos, 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. Em breve nós estaremos aqui, se Deus permitir, para o segundo vídeo, a abertura do segundo selo. Fiquem na paz do Senhor. Deus te abençoe.